Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Hoje, dia 28 de agosto, uma satisfação imensa estar aqui com vocês, deixando esse vídeo aqui para vocês, para a gente poder bater um papo hoje sobre um assunto que não estava no script. O assunto de hoje eu programei outra coisa, porém, eu confesso para vocês que um fato ocorrido hoje chamou a minha atenção. E eu queria falar com vocês hoje sobre o preço da incompetência. Eu quero deixar claro que quando eu falo incompetência, eu não estou dizendo única e exclusivamente de alguém que faz alguma coisa mal feita. Mas no ato, por exemplo, nos atos jurídicos, dentro do assunto jurídico, a gente costuma ver, às vezes, alguém falar assim, não sou competente para poder falar sobre esse assunto, ou sou incompetente para julgar esse assunto, eu sou incompetente para dar a minha opinião sobre isso. Então, a incompetência ela não é especificamente ligada, tá, ao fato de você fazer alguma coisa errada, mas a incompetência ela pode ser ligada também de maneira objetiva ao fato de você não ter a capacidade hábil para fazer aquilo ali. E aí eu queria falar com você justamente sobre isso, uma coisa que aconteceu hoje. Eu estava em um evento e nesse evento ali eu até brinquei com o pessoal, né? Eu coloquei no status do WhatsApp hoje aí, com relação a aumentar o preço da DT, o preço do serviço, porque essa pessoa que estava ali no evento com a gente, ela cobra R$ 2.000, R$ 2.000 para ela realmente fazer algum evento de uma hora e meia, para ela poder estar conversando com você por uma hora e meia. Ela cobra R$ 2.000, tá? Tanto que o treinamento dela, né, para quem tiver aí interesse, o treinamento dela custa aproximadamente R$ 20.000, dura 3 dias e custa R$ 20.000, tá? Você desembolsa aproximadamente R$ 20.000 por 3 dias. Tava lá no evento. E aí essa pessoa conversando, ela dizendo que ela chegou realmente na cidade e ela chamou um amigo dela de infância. E o amigo dela falou assim, olha, eu não vou poder ir porque estou passando uma situação delicada, infelizmente, me desculpa, mas é questão de saúde, é questão de família, eu não posso ir. Ele perguntou, o que aconteceu, rapaz? Olha, fulano, a questão é que o meu primo está passando mal, então ele está precisando fazer um transplante de coração com urgência. Não é o caso do Faustão, tá, pessoal? O Faustão, coincidentemente ou não, está nessa semana, nesse período aí também, passando por um transplante de coração, mas é o caso desse cliente, desse amigo, na verdade, aí que estavam juntos. E aí ele falou, então vou dar um apoio moral para meus tios, né, para minha tia que vai estar lá. E aí beleza, passou. Isso foi semana passada. Quando foi agora, hoje, ele mandou, e aí, tudo bem? Como é que foi a cirurgia? Foi beleza? Foi tudo tranquilo? Aí o amigo dele respondeu, não foi. Ele pegou o telefone, ligou. Isso o cara, né, que estava no evento com a gente, que na verdade era o responsável idealizador do evento. E o que cobra também, que eu falei aí, na faixa de R$ 2.000 por um evento, por uma palestra de uma hora e meia, né? E o evento dele custa R$ 20.000. E aí ele falando com a gente lá, explicando a situação, ele falou que pegou o telefone e imediatamente ligou para o amigo dele, rapaz, o que aconteceu? Seu primo não está bem, o coração foi rejeitado, o que aconteceu? Foi erro médico? Ele virou e falou assim, não, na verdade não. Meu primo está dentro do bloco cirúrgico, o coração está do lado dele, mas não tem médico competente ou capacitado para fazer o transplante. Se ele perder, se passarem mais 24 horas e esse transplante não for feito, né, ele vai perder a oportunidade de receber um órgão aí em excelentes condições de saúde e pode ser que ele não suporte mais um período de meses até conseguir o outro. Então, quando a gente fala o preço da incompetência, a incompetência ela não é algo que reflete apenas na parte financeira de uma empresa. A incompetência não é algo que reflete apenas na parte administrativa de uma empresa, de um negócio. A incompetência ela não está refletida somente naquele líder, naquele gerente, somente naquele empresário, somente naquele supervisor. A incompetência ela pode estar em qualquer lugar da sua vida. O preço da incompetência é insondável. Não dá para medir, não tem medida. Quando nós falamos de incompetência dentro do âmbito da medicina, por exemplo, a incompetência ela pode ser algo que custe a vida de um homem ou de uma mulher. A incompetência pode ser algo que venha destruir um casamento na hora do parto, se a criança está nascendo, foi por incompetência do médico.
o médico faz alguma coisa errada, dá uma hemorragia, a mulher perde a vida. Ou a criança também perde a vida ali, ou ambos. A incompetência ela é pesada, ela é dura. Se não houver quem faça, se não houver pessoa competente para fazer o parto ali, não tem como fazer o parto. A mulher fica ali em trabalho de parto por horas porque não deu passagem, não tem quem faça a cesárea. Com isso, pode ser que a criança nasça com sequelas. Quantas crianças nós temos no Brasil afora? Eu mesmo conheço pessoa que realmente não tinha como estar trazendo seu filho ali por não ter médico competente para fazer a cesárea. Eu não posso pegar um dermatologista para fazer uma cesárea. Eu não posso pegar um oftalmologista para fazer uma cesárea. São duas coisas, são dois pesos e duas medidas. Ele não é competente para fazer isso. André, mas ele estudou medicina. Beleza. Uma pessoa que estudou medicina, então, uma pessoa que estudou direito. Dentro do direito, ela passa por todas as ramificações do direito. São 5 anos, minimamente falando, que ela vai estudar as leis de maneira de ponta a ponta. E depois que ela estuda as leis de ponta a ponta, ela ainda tem que fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB. E aí a prova da ordem são 2 etapas. Tem a primeira etapa, né, ok? Que seria a prova com as questões, e tem a segunda etapa que você faz uma peça. Beleza? Então você olha para a pessoa e fala assim, não, ele tem competência para isso, ok. Você colocaria na mão de um especialista criminal o seu caso previdenciário? Porque eu acredito que você não faria uma boa coisa em fazer isso. André, mas você está falando que um advogado criminalista não é competente o suficiente para poder estar julgando um caso previdenciário? Ele não é um especialista. Um caso trabalhista, você colocar na mão de um advogado empresarial um caso trabalhista, para você ter ideia, dentro da lei brasileira, dentro da área jurídica, nós temos tribunais que julgam causas trabalhistas e temos tribunais que julgam causas criminais, assim como temos tribunais que julgam causas civis. Então até os tribunais são diferentes, até o ramo, até o local, até realmente, para você ter ideia, a estrutura, a dinâmica é diferente. André, o que tem o preço da incompetência então? Se você está aguardando para uma possibilidade de uma audiência, para você dar entrada em um pedido de benefício pela Previdência Social, ou talvez até mesmo um pedido de aposentadoria, e você não encontra um advogado que seja da área previdenciária, você vai e chama um criminalista para poder fazer a sua audiência. Será que ele vai realmente ter aquela precisão cirúrgica na hora de fazer o que precisa ser feito? André, qual que é o preço da incompetência? O preço da incompetência pode ser você não conseguir o seu benefício e aí você ter que entrar com um recurso, ou talvez já ter esgotado aquela possibilidade de recurso. De igual modo, dentro de uma empresa, aí nós entramos em algo muito mais sério, talvez, a depender da situação, porque o preço da incompetência pode custar a sua empresa. Um caso emblemático que nós vemos aí agora é o caso das Americanas. Olha como que uma das maiores empresas do Brasil, uma empresa listada na Bolsa de Valores, que a sua ação fazia parte integrante, no caso aí das ações listadas no índice do Ibovespa, quando essa empresa ela chega realmente ao patamar que ela chegou hoje, por causa de incompetência administrativa, por causa de incompetência financeira, um rombo bilionário que a empresa sofreu, as ações despencaram dezenas de percentuais, né? Vários porcentos, eu não sei ao certo aqui, mas a julgar pelo valor que elas estavam, pelo valor que elas estão hoje, acredito eu que foi mais de 70% que as ações caíram. E aí você entra, o que aconteceu, André? A incompetência. A incompetência ela pode estar inserida dentro de um gestor. O gestor ele pode ser incompetente. André, o gestor que você fala que é um empresário? Não, estou falando do gestor, o diretor, o gerente, o CEO, depende do tamanho da empresa. A incompetência ela pode ser até mesmo do empresário. Por quê? Não é o assunto de hoje, mas nós precisamos entender que quando nós contratamos alguém, quando o empresário não contrata uma empresa ou terceiriza essa parte da contratação, é ele quem seleciona, é ele quem faz a entrevista, é ele quem contrata, é ele quem treina e é ele quem tem que procurar fidelizar o cliente. Perdão, o cliente não, o funcionário. Então, se ele fez a seleção dos currículos, se ele fez as entrevistas, se ele fez a contratação,
se ele fez o treinamento, se ele fidelizou, mas o funcionário ainda não está atendendo ou não é competente, onde está o problema? Será que o problema está no funcionário? Ou será que o problema está em quem fez a parte principal, que seria a contratação, não fez ali a parte organizacional da maneira correta, não fez a análise corretamente, não passou realmente aquele pente fino no período da experiência em que o funcionário está na empresa? Onde estaria o erro? Qual que seria o erro então? Nós precisamos entender essas coisas. O preço da incompetência pode custar uma vida. O preço dentro da área da medicina, o preço da incompetência pode custar um órgão que é vital para uma pessoa poder ter um bom estilo de vida futuramente. O preço da incompetência pode custar o seu CNPJ. O preço da incompetência pode custar uma gama de clientes dentro da sua empresa. Se você coloca uma recepcionista, se você coloca um atendente, uma secretária, imagine você agora uma secretária de um dentista, uma secretária de um advogado que trata mal as pessoas, que não marca os agendamentos da maneira correta, que não faz os protocolos junto ao fórum da maneira correta, do tempo correto, no tempo hábil, ou que não procura realmente ser organizada em uma pessoa que seja educada minimamente falando. Imagine você o quanto de clientes o profissional, dentista, advogado, pode vir a perder ou não vai perder pela incompetência dessa pessoa. Então o preço da incompetência é muito grande. André, e com relação a outras áreas, em qualquer área, até mesmo numa consultoria, se numa consultoria você tem uma pessoa que é incompetente, que ela não sabe realmente linkar as informações, como que vai ser feita a consultoria? Obviamente, uma coisa que nós precisamos compreender é que de nada adianta você ir no nutricionista, ouvir as informações, aprender o que precisa ser feito, voltar para casa e comer picanha, lasanha, enfiar a cara no macarrão, enfiar a cara em outras coisas, suco, refrigerante e tudo mais. A mesma coisa seria você ir a um consultor ou você contratar um consultor, o consultor te passar as diretrizes, te passar as informações que precisam ser feitas, os caminhos que precisam ser percorridos e você nada fazer. Obviamente. Agora, a pessoa vai no nutricionista, a pessoa o nutricionista faz aquele checklist, né, gigantesco. Você não segue. Quem está agindo com incompetência? O nutricionista? Não. Na verdade, é você que não segue. Você que não está procurando realmente fazer algo que vale a pena. A mesma coisa quando você vai procurar um treinador, um educador físico. E ali o treinador ele te ensina a fazer o exercício. Quando você for puxar, deixa a coluna reta para poder não pesar sua coluna, não dá problema. Passou 2 meses, você fazendo ali os exercícios da maneira com que você quer, você chega para o treinador, estou sentindo muita dor na coluna, vai no médico, o médico fala, ó, você está com problema, você está com inflamação aqui. O que você faz? Eu faço isso, aquilo outro. Aí você chega e culpa o seu treinador. Opa! A culpa não é do treinador, ele te passou a maneira correta. Você que está roubando na série. Já ouviu essa expressão? Para quem treina aí, para quem malha, você está roubando na série. Por quê? Porque você não está fazendo da maneira correta. A culpa não é incompetência do treinador. É incompetência, na verdade, do gestor da empresa. A mesma coisa seria o caso com um consultor. Quando você contrata uma consultoria, são feitas as diretrizes, é feito um planejamento, é feita toda a estrutura do que deve ser feito, e você, na verdade, não faz ou faz da maneira errada, a culpa não é do consultor. A culpa, na verdade, é sua, que não fez o que foi realmente projetado e analisado. Uma casa caiu, você chama quem? Um engenheiro, não é? O engenheiro olha, o projeto está aqui, era para você usar 10 barras de ferro, 3/8 em cada uma das colunas. Aí você vira e fala, não, mas eu quis usar 6 barras de ferro, 5/16. Ou seja, você usou um número maior de barras de ferro, você usou um número menor de barra de ferro e ainda usou uma barra de ferro mais fina. A culpa não é do engenheiro, a culpa é sua. Não é incompetência do engenheiro, é incompetência de quem executou o projeto. O engenheiro não é o cara que pega na colher e coloca o tijolo ali em cima. O engenheiro não é o servente que vai fazer a massa e aí ele pode fazer um traço de massa com 3 carrinhos de areia e um saco de cimento, ou ele pode fazer um traço de massa com 7 carrinhos de areia e um saco de cimento. Ah, não, vou rebocar, ok. Com o quê? Com uma massa aqui 7 por 1,
Isso não é massa para rebocar, para tijolar, isso não é massa para nada. Então é preciso analisar as coisas. O preço da incompetência. Aí eu quero trazer isso para você rapidamente com uma pergunta. Qual que é o preço que você está pagando? Na sua área financeira, na sua vida financeira, na sua vida como gestor, como empresário, como empreendedor, na sua vida pessoal, dentro do seu relacionamento, no seu ambiente familiar, onde quer que você frequente, qual o preço que você está pagando? Uma coisa eu sei, o preço da incompetência muitas das vezes ela é insondável. O preço da incompetência é caro. Abraham Lincoln disse, como eu mencionei, ele disse certa vez, se você acha o conhecimento caro, né, não foi com essas palavras, eu estou usando as minhas palavras. Se você acha o conhecimento caro é porque você não sabe o preço da ignorância. Repito, qual o preço que você está pagando? Como é que seria a vida daquele homem que está deitado hoje numa cama, numa maca, com o coração do lado? Como é que seria a vida dele daqui um ano se ele não, tá? Presta atenção. Se ele não conseguir, será que ele vai ter vida? Se ele não conseguir um médico competente para fazer o transplante dele? Imagine você, como vai ser a vida dele se um médico incompetente resolver fazer o transplante e o transplante não ficar bem feito e ele ter que voltar para a fila de novo porque ele foi transplantado, mas ele ficou com sequelas por algum erro médico. Qual o preço que você está pagando? Qual o preço da incompetência? Já se perguntou como vai ser a sua empresa daqui a um tempo? Se você realmente não tiver pessoas competentes dentro da sua empresa? Já se perguntou como vai ser se você... Ah, não, eu tenho dó porque fulano é meu parente. Parente? Eu falei recentemente, sócio não é parente, funcionário não é parente, filho, tio, primo, avô, avó não é parente. Existem responsabilidades, existem critérios que devem ser seguidos de maneira em linha reta, de maneira rígida. Obviamente, não precisa ser extremo, mas responsabilidade é responsabilidade, compromisso é compromisso, ética é ética, seriedade é seriedade. Se você passa uma tarefa para alguém, uma atribuição para alguém, aquela pessoa precisa desempenhar o papel para o qual foi contratado, ela precisa verdadeiramente fazer com que aquilo ali seja executado da maneira com que tem que ser. Não é feito de qualquer forma. Qual o preço da incompetência que você tem pago? Eu acho difícil alguém virar para mim e falar, André, eu não tenho pago preço nenhum. Porque em algum momento, de alguma forma, por alguma razão, devido a alguma circunstância, através de uma má informação, todos pagam em algum momento pela incompetência. Cuidado, você pode estar pagando caro demais sem precisar. A competência, a responsabilidade, o conhecimento custa caro para alguns, mas tem o preço justo para outros. Como eu mencionei, esse evento que eu estava falando, que eu estava nele hoje, R$20.000 é o preço que a pessoa cobra realmente para poder estar organizando, fazendo. 1h30 aproximadamente de conversa, R$1.800. E aí entra um detalhe. Qual o preço da incompetência? Eu pergunto novamente. Qual o preço que você está pagando? Vale a pena continuar pagando pela incompetência? Ou será que está na hora de começar a pagar o preço justo por um funcionário que trabalhe da maneira correta, por um treinamento que vale a pena realmente pagar, fazer aquilo que está sendo proposto a ser feito? Qual o preço da incompetência? Eu deixo esse pensamento para nós aqui hoje, que nós possamos realmente meditar nisso. Todos nós não precisamos pagar certos preços, porque eles são caros demais. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!